nós vamos fazer contato com a deputada federal e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Bom dia, Gleisi. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo Acho que eu certo? estou com minha câmera com problema aqui, não? Não, o enquadramento tá bom. O som tá chegando também? Tá chegando, sim. Tá Ah, chegando quase. tudo bem. Então, Gleisi, primeiro eu queria saber a respeito, né? Nós temos uma crise econômica, uma crise também no âmbito político e principalmente uma crise sanitária. E agora, nos últimos dias, se avizinha também uma crise militar no governo de Jair Bolsonaro. Queria a sua análise a respeito disso e também já existe um requerimento na Câmara dos Deputados para que o general Braga Neto seja convocado e dê explicações à CCJ? É isso mesmo. Bom, esse é um governo de crise, né? Infelizmente, porque na realidade o Bolsonaro encarna a crise. Eu costumo dizer que enquanto esse homem não sair da cadeira de presidente, nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos para resolver no país. A crise da saúde, a falta de vacina, a falta de insumos, a descoordenação total que nós temos no país em relação ao enfrentamento à pandemia, a crise econômica e principalmente o socorro das pessoas. Veja, nós já vamos para quase 4 meses sem ter um auxílio emergencial. O desemprego cresceu, a renda caiu, o preço do alimento subiu e muita gente não tem renda, não tem nada, né, para sobreviver, tá sobrevivendo de ajuda, de doação, de pedidos, né? E a crise política que agora veio junto com a crise militar. O Bolsonaro está vendo que está entrando numa situação difícil de desgaste, cada vez mais tem menos apoio popular, e tentou fazer agora com essa ação de mudança de ministério uma contenção de danos. Uma ação mais com o centrão na política para não deixar nenhum pedido de impeachment avançar. Nós temos lá mais de 70 pedidos de impeachment, só tem pressão na sociedade, sobe na sociedade a vontade por retirá-lo. Ontem, a oposição novamente protocolou mais um pedido de impeachment. Também alunos do cursos de direito protocolaram vários pedidos de impeachment. Então, cresce muito isso. Ele quis fazer uma reforma, colocar o centrão para dentro do governo e resolveu mexer com os militares. Os militares apoiaram Bolsonaro. Infelizmente, teve um apoio político das Forças Armadas à candidatura de Bolsonaro, com alguns mais à frente, alguns comandantes, né, alguns dirigentes das forças. E agora, nesse desenvolver de governo, eu acho que teve lá um certo racha, ou pelo menos descontentamento de uma parte, que achando que Bolsonaro faz um governo muito inconsequente, irresponsável, um governo de afronta aí a Constituição também, a federação, começaram a se afastar. E penso que o Bolsonaro quis trocar esse núcleo duro dele aí de defesa, de exército, e o fez. Mas realmente criou uma crise, né? Como a gente não via há muito tempo nas Forças Armadas um debate sobre esse, uma crise sobre essa, dentro das próprias forças, de discussão entre eles, enfim. Eu acho que essa é uma briga deles, né? Que a gente tem que ter um cordão sanitário democrático para isso não vir para o lado da sociedade. Acho que a sociedade tem se manifestado reiteradamente sobre o papel das Forças Armadas de cumprir o papel constitucional e largar da política. É o que a gente também espera dos comandantes que apoiaram Bolsonaro, que parem de apoiar politicamente, que não pressionem mais o Supremo Tribunal Federal, que não deem mais palco para atos e arroubos autoritários, enfim, que dê meia volta, e recomponham-se no seu papel para ter estabilidade. Então, em razão de tudo isso, nós fizemos um requerimento na Comissão de Constituição e Justiça, eu, deputado Reginaldo e deputada Maria do Rosário, convocando o atual ministro Braga Neto, que foi nomeado por Bolsonaro, e também convidando o anterior para ir à comissão para nos falar um pouquinho do que aconteceu, por que se deu dessa forma, a crise que teve, enfim, explicar para a nação brasileira, né? E qual é a visão do ministro da Defesa, né? E também depois do comandante em chefe das Forças Armadas. É importante saber, né? As Forças Armadas são uma instituição de Estado. Elas não podem ter posicionamento político. Política e arma não combinam. Política e arma é guerra,
interna ou externa. Então, não dá para aceitar. Então, tem que ter posicionamento de Estado. Me parece que uma parte razoável delas está tendo a ver agora esses comandantes recém-nomeados por Bolsonaro. E esse novo pedido de impeachment que foi protocolado, ele versa justamente sobre isso, né? A tentativa de cooptação das Forças Armadas por parte do presidente, relacionando a pelo menos 5 crimes de responsabilidade. Isso mesmo, isso mesmo. É a preocupação dos líderes, né, da oposição, tanto da Câmara como do Senado, sobre isso. A intervenção nas Forças Armadas, o ataque à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, ao Pacto Federativo. Porque tem uma coisa também que Bolsonaro tem feito sistematicamente, que é atacar os governadores dos estados. Ele não faz nada, não coordenou a pandemia, não organizou o Brasil para enfrentar, porque tinha que ter feito um comitê, né, de organização dos governadores, dos prefeitos, cientistas, fazer um enfrentamento conjunto, não fez isso. E os governadores agora que estão tentando proteger o povo, ter medidas, né, estão desesperados porque cai para eles oferecer leitos do SUS, o sistema de saúde, assim como para os prefeitos. Então, quando tomam medidas, o Bolsonaro vai para cima. Já entrou no STF com ação para impedir governadores de fazer lockdown, de fazer distanciamento social, critica os governadores, diz que eles que causam a crise. Tivemos um incidente também muito ruim que o bolsonarismo tentou usar politicamente, que foi a morte de um policial na Bahia, uma tragédia pessoal, porque o policial estava em surto, começou a atirar em lugar público, os colegas tiveram que contê-lo para proteger a população e se proteger, e ele acabou morto. E o bolsonarismo disse que era um policial que foi morto a mando do governo porque estava querendo liberar as pessoas para andar nas ruas, para não fazer lockdown, enfim, politizaram o fato, né? Então nós nos preocupamos muito com isso, com essa forma do Bolsonaro atuar, né? Tentar levantar e insuflar manifestações no Brasil, inclusive em base de polícia, com milícia, para tentar criar desestabilização. Então, essa ação mesmo do impeachment, né, em relação às Forças Armadas, ela também leva em consideração essa questão da segurança nacional, porque nós não podemos ter um presidente que, ao invés de coordenar o processo, né, pacificar as coisas e ter solução, ele se torne um incendiário, um agitador, alguém que faz disputa política o tempo todo a partir da presidência da República. Em relação a esse episódio, inclusive, do policial militar que foi morto na Bahia, essa narrativa mentirosa foi encampada pelos grupos bolsonaristas, mas também por parlamentares. Tivemos a deputada Bia Kicis e a também deputada Carla Zambelli espalhando, inclusive, esse tipo de mentira, postando ali. A Bia Kicis depois até removeu o tweet que tinha feito, mas até aí, né, a mentira já se espalhou. Existe algum tipo de atitude que esteja sendo aí discutida para se tomar em relação a essas duas parlamentares? Sim, temos sim. Inclusive nós passamos na terça-feira, agora na Comissão de Constituição e Justiça, a sessão inteira cobrando da Bia Kicis o posicionamento. Já era muito ruim, né, ela fazer aquele posicionamento como parlamentar. Agora foi injustificável ela fazer enquanto presidente da CCJ, que é a maior comissão da Câmara dos Deputados, a mais importante, a Comissão de Constituição e Justiça que ela preside. Ou seja, ela fez um Twitter mentiroso, precipitado, leviano, né, tentando a sublevação, botando para agitação, claro, ferindo a Constituição, né, ao fazer isso, porque impactando, agredindo, né, governador, Pacto Federativo. Então ela ouviu muito lá, e ela apagou o Twitter, mas não apagou o que pensa. Ela pensa daquele jeito, né? E por isso ela não pode ficar presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós entramos com um pedido na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara, para ela ser processada e julgada, e também com uma representação no Supremo Tribunal Federal, né, por atentado à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, incitação à desordem. Ela tem que responder por isso. É muito grave isso que foi feito.
porque depois os efeitos desse Twitter e da rede bolsonarista que foi movimentada, eles têm uma rede grande, ficou acontecendo na Bahia e em outros estados. O governador Rui Costa está sendo ameaçado de morte, está tendo posts contra ele em todas as redes, posts de ódio contra eles e contra outros governadores. E uma exortação muito grande para a base policial, para a polícia militar fazer manifestações, fazer insurreição, fazer movimentos. Isso é muito preocupante. Você lembra que nós já tivemos uma insurreição dessas, criminosa no Ceará. Vou voltar aqui a dizer, política e armas não podem andar junto, greve e armas não podem andar junto, né? Movimento desse tipo não pode, um movimento altamente politizado, manipulado aí manipulado pela base da bolsonarista que manipula parte desse contingente. Então nós estamos preocupados com isso, sim. Fizemos essa representação contra ela, contra a Carla Zambelli também, acho que elas têm que responder sobre isso, e as instituições, tanto o Congresso Nacional, como também o STF, têm que tomar medidas no sentido de garantir a autonomia dos governadores, mas também a segurança e a tranquilidade do processo para que a gente possa enfrentar a crise, né? O principal ponto que nós temos agora é salvar a vida das pessoas, fazer vacinação em massa, preparar os hospitais, ter insumos para atender. Isso está ficando trágico, então é isso que nós precisamos nos preocupar. E infelizmente Bolsonaro e a sua turma ficam fazendo esse tipo de agitação e de disputa política. Em relação a essa preocupação em salvar vidas, nós estamos num momento crítico da pandemia, com números terríveis e que infelizmente tendem a piorar nos próximos dias. O governo de Jair Bolsonaro anunciou que vai iniciar o pagamento do auxílio emergencial, que é uma medida fundamental, inclusive, para os próprios estados e municípios conseguirem implantar medidas mais restritivas de circulação. Mas existe no âmbito do parlamento, Gleisi, a possibilidade de se aumentar o valor de R$600, inclusive boa parte dos governadores é a favor desse aumento, já que ele é crucial para garantir ali a eficácia das medidas restritivas? Olha, estamos tentando. Nós temos o projeto do auxílio de R$600, que foi o auxílio inicial que nós tivemos, que foi também, você lembra, uma briga no parlamento da oposição, que o Bolsonaro queria dar R$200, e depois de uma briga a gente conseguiu. Depois ele baixou para 300, interrompeu em dezembro, e agora já vão quase 4 meses que não paga. Então a situação está muito ruim. E vai pagar um auxílio de 150 para quem é sozinho e 375 para quem tem família. Então, menos do que era. Com a carestia dos alimentos, né, a inflação que subiu, e com esse tempo todo das pessoas sem dinheiro, com dívida, isso vai ser muito pouco. E só por 4 meses. Então, é uma situação muito terrível. Nós apresentamos o projeto nosso do Partido dos Trabalhadores, aí com apoio da oposição, estamos articulando, está crescendo o apoio, mas vai precisar de muita pressão e negociação para a gente fazer isso lá. O Bolsonaro tem uma base grande, fechou com o dito Centrão, que faz, né, e apoia e aprova os projetos que ele quer. A equipe econômica não quer aumentar, diz que não tem dinheiro, o que é uma loucura, porque num momento como esse, a gente faz dinheiro, faz dívida, né? Todos os países do mundo estão fazendo dívida, aumentando sua dívida para enfrentar a pandemia, para comprar vacina, para fazer renda, para estimular o emprego, o desenvolvimento. Depois a gente conversa como vai pagar. O Brasil tem condição de aumentar a sua dívida, aumentar a emissão de título e colocar dinheiro para dentro, para poder fazer os programas. Nós temos reservas internacionais de 380 bilhões, eles já gastaram uma parte, deve estar uns 300 bilhões agora, mas temos reservas internacionais, então a gente tem condições sim de endividar o país um pouco mais para enfrentar esse momento de crise, porque se não fizer isso, nós não vamos conseguir sair lá na frente. Esse é o problema, né? Se não pagar a renda agora, se não melhorar a vida das pessoas, vai acabando a pandemia, a recuperação ela é muito mais lenta. Mas essa não é a cabeça do governo. O Paulo Guedes tem sido contra, a área da Fazenda tem sido contra, o Bolsonaro tem mantido essa posição da Fazenda e a sua base no Congresso também. Então vai ter que ter muita pressão, muita luta ali para a gente tentar avançar. Não acredito
que seja rapidamente, não. Talvez a gente consiga até o final desses 4 meses ter algum avanço, se não no valor total, pelo menos na extensão de prazo para continuar a pagar o benefício, porque nós não vamos terminar a pandemia em 4 meses. E é curiosa essa posição da equipe econômica, porque para muitos dos integrantes, inclusive, os Estados Unidos são um país guia, uma espécie de modelo. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um plano de infraestrutura no valor de 2 trilhões de dólares. Já havia anunciado também investimento maciço, inclusive numa espécie de auxílio emergencial, e anunciou também proposta de tributação de grandes fortunas, algo que vai bem de encontro, né, no sentido contrário daquilo que pensa a equipe econômica do governo Bolsonaro, Gleisi. Claro, já que eles são tão americanófilos, né, podiam copiar pelo menos isso que o Joe Biden fez lá, porque os Estados Unidos estão com um programa de estímulo muito grande. Eles sabem que para sair da crise econômica que está metida o mundo, precisa colocar recurso, precisa colocar dinheiro. E quem tem que fazer são os estados, né, nacionais. As empresas não colocam e nem tem porte para isso. Então, o Joe Biden já tinha aplicado 1,9 tri de dólares para salvar a situação econômica do povo. Eles deram lá uma renda emergencial de mais de $1.000, se eu não me engano, para as pessoas. Então, já para que o povo não tivesse problema nesse período, pudesse fazer distanciamento, colocaram a vacina massivamente. Você viu que os Estados Unidos já quase completou sua vacinação, o índice de mortes caiu lá muito, conseguiram, e estão começando a normalizar a vida. Então, e agora ele vai fazer esses investimentos. Por que investimento? Primeiro, que todo país precisa de infraestrutura, de investimento, de melhoria. Segundo, que é o que mais gera mão de obra, né? O que mais requer mão de obra, mais gera posto de trabalho. Então, você mexer com a construção civil pesada ou fina, gera muito posto de trabalho. Então, eles estão, de fato, voltados para isso. Ele tem que agora botar esse contingente de americano que ficou desempregado, que teve problema na pandemia, a voltar a trabalhar, para voltar a consumir, para o país voltar a crescer, para, enfim, não ir para uma situação de depressão. E os Estados Unidos aumentou muito sua dívida, não tem problema nenhum. É uma dívida que passa longe dos 100% do produto interno bruto deles. Então a gente tinha que fazer essa discussão. Infelizmente a cabeça tacanha dessa gente aqui, do Guedes, que é um economista ligado aos fundos de especulação do mercado financeiro, e do Bolsonaro, que é um autoritário e quer ser ditador, eles não têm essa sensibilidade, é uma cabeça voltada para os interesses deles, do que eles acham, não conseguem ver o todo e um projeto de país. Agora, Gleisi, para a gente concluir, ontem foi divulgado um chamado Manifesto pela Consciência Democrática, que é aqui assinado por 6 prováveis candidatos à presidência da República, mas não constam aqui prováveis presidenciáveis nem do PT, nem do PCdoB, nem do PSOL. O PT foi chamado a assinar esse manifesto, Gleisi? Não foi chamado a assinar. Nós assinamos uma nota ontem com mais de 7 partidos de oposição, PT, PDT, PCdoB, PSB, PSOL, PV, Rede, outros partidos que não têm representação no parlamento, também afirmando uma posição contra a ditadura, o golpe de 64, reafirmando o papel constitucional das Forças Armadas, né, e falando da importância da democracia na vida de um país. Mas eu vi esse manifesto aí com essas pessoas que assinaram. Acho bom, louvo que assine. Nós precisamos ter todos os setores da sociedade defendendo a democracia, mas eu acho que esse é um pessoal meio preconceituoso aí, gosta de fazer um grupo separado. Tá certo, Gleisi. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço, viu? Um abraço para você e para todos os ouvintes da Brasil Atual. Nós conversamos aqui com a deputada federal e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.